Porque home office a minha câmera era muito ruim, ela não capta bem com pouca luz. Daí eu adaptei aqui, porque aparecia sempre meio que na casa do Drácula, sabe? O nosso meio sombrio, assim. Eu Tipo eu adaptei. aqui. Deixa eu ver se assim melhora. Melhorou. Mas você tem um estúdiozinho de gravação ali, né? Tem um microfone profissional ali. Gravação de áudio, né? Uhum. Daí a gente tem um home studio, mas de vídeo não. Ainda não. A gente pensou em comprar alguns microfones e tal pro podcast da MAD, né? Da rede MAD. Mas como tava todo mundo em casa né, e dispersos assim geograficamente, ficava difícil a gente comprar um material para todo mundo. E aí acabamos Verdade. ficando só no fone de ouvido pequeno mesmo. Mas faz muita diferença, né, na gravação, tá? A Nina aqui, que é Faz a nossa. e meu marido agora ele participa das reuniões dele com um microfone e esse negócio, né? Daí todo mundo com voz de microfone mesmo, aí ele entra com voz de locutor, assim, o pessoal fica falando, eita, mas que som é esse? Sim, é muito bom. Esperar só a Adri voltar e a gente começa, tá? Já compartilhei a tela aqui. Quantos inscritos a gente teve, Rê? Teve 72, é. Mas é normal. No online acaba que o pessoal se inscreve, se der, entra, né? Uhum. A gente tem uma quebra muito grande também. É, Qualquer evento, mesmo presencial, gratuito, né? É uma sim. quebra grande. A gente geralmente cobrava aqui, quando era gratuito, assim, a gente cobrava 10 pila e dava cerveja no final. Daí diminuía um pouco a quebra, porque daí o pessoal pagou 10 pila, daí não ia só se inscrever para não ir, né? Uhum. A gente fazia isso no Jam, né? A gente chama de taxa de engajamento. Cobrava só a grana do coffee mesmo, do material, né? Especificava bem, é só para isso. E alguns jams a gente até devolvia, né, o dinheiro no final. Sim. Se tu vai no primeiro É, a dia, gente já devolve fez 10, isso, no segundo já dia, fez isso devolve mais aqui. 10, e aí É no bom terceiro dia, para. é bom para a gente se organizar, né? Porque às vezes a gente faz uma compra lá, coloca dinheiro, né, da organização, dinheiro próprio para investir no evento, e aí as pessoas não vão ou acaba sobrando. É, a Jan, quando a gente fez, a gente cobrou, mas era o preço do coffee break, assim. E a gente comprou coisa bem barata, assim, para tentar diminuir, mas é que tem muita comida, né? Porque daí tem de manhã, daí à tarde também, à Uhum, noite. Aí acabava, a gente e ainda tinha ingresso de estudante, que daí era metade do preço, né? Aí dava acho que uhum, 30 pila para quem era estudante e 60 para quem não era meia, né? E aí dava para pagar as coisas, assim, não sobrava nada. não sobra nada, imagina. A gente cobrava, acho que era 35, a gente cobrou, né, nas organizações dos jams que eu liderei. E eu lembro que a gente comprou pão, assim, mortadela, sabe, suco no supermercado, era bem pertinho de um supermercado. E também era coisa de manhã, de tarde, até de noite, né, 9 horas acho que a gente fechava. A ideia era a gente ter food trucks, porque era uma faculdade, então tinha um espaço de estacionamento e tal. Mas fim de semana os food trucks não quiseram vir Não. porque era um público pequeno, né? Dava acho que 30, 60 pessoas nesse dia. E teve um que foi muito legal que a gente fez comunitário, assim. Cada um levava um pouco, a gente fez um cafezão da manhã Ah, é legal. compartilhado, cada um levou um negócio. Ficou até mais rico, né? Do que Sim, é bolo, boa essa pão. ideia. Esse ano não teve, né? A gente tinha tudo organizado e daí foi um pouquinho antes, declararam ali que era A para fechar pandemia. tudo.
Até no início eu fiquei, eles acham que não vai dar, mas vai dar. E aí, bom, eu acho que eu vou começar, porque já deu 10 minutos aqui, depois a gente acaba se alongando muito, tá? Bom, boa noite a todos. A gente está aqui, então, o nosso tema desse encontro, que vai ser o nosso último encontro da SDN Floripa esse ano. Então, no final, podem abrir uma cervejinha aí para o happy hour do último encontro do ano. A gente vai tratar aqui, então, de experiência do cliente no contexto de serviços públicos e privados. Eu queria agradecer aqui a Bruna e a Juliana, super profissionais aqui, que aceitaram compartilhar um pouco da experiência delas. E acho que a gente vai ter um overview bem bacana, assim, tanto de serviço público, que a Bruna vai falar um pouco, e depois da experiência no serviço privado da Juliana. Então, a gente espera que elas vão fazer uma apresentação primeiro, e depois a gente vai ter um momento de discussão aqui, que vai ser bem rico, até para entender essas diferenças aí, e similaridades que a gente tem para aprender um com o outro. Bom, aqui a nossa programação, então, como eu falei, vai começar com a Bruna falando, depois a gente vai ter a Juliana, e depois esse bate-papo com os participantes. E a gente sempre, eu vou fazer aqui uma apresentação só da SDN Floripa e um pouquinho do que é design de serviço, que a gente sempre traz aqui, porque tem algumas pessoas que estão nos eventos que não sabem o que é essa abordagem, a gente sempre traz uma apresentação breve sobre isso. Bom, aqui eu estou provocando vocês para só colocarem ali no chat, para a gente tentar simular aqui que a gente pelo menos sabe quem está aqui presente, né? Botar o nome, onde que vocês estão, contar uma curiosidade, né? Pode ser até profissional, onde trabalha. E aqui eu sugiro também, se vocês quiserem colocar os LinkedIns de vocês para ampliar a rede, e aí a gente pode conectar com mais gente aqui. Bom, apresentando aqui um pouco da SDN Brasil Chapter Floripa. O objetivo, então, da SDN é promover e disseminar o conhecimento em design de serviço, né? Então, é uma organização sem fins lucrativos, somos todos voluntários, e a gente busca sempre atuar por meio de eventos, a gente promove também as Jams todo ano, como estava comentando aqui com a Juliana, esse ano não teve, a gente não arriscou fazer o online, alguns lugares fizeram, a gente não optou por não fazer. A gente espera que ano que vem a gente possa retomar aqui as Jams. Então, aqui é um overview, esse até está um pouco desatualizado, acho que ele já esteja maior aqui, a SDN, né? Tem praticamente aqui 1.250 membros, né? E mais de 80 países estão incluídos aqui na SDN, é uma organização mundial. E aí, aqui no Brasil, a gente tem, enfim, alguns chapters que promovem também o design de serviço. Aqui é o site da SDN, até ele já deu uma mudada também. E aí aqui tem vocês podem acessar o site, ele tem um pouco de conteúdo gratuito e também tem um pouco de conteúdo que é visível só para quem paga a SDN, tá? Mas na parte de conteúdos gratuitos, assim, tem acesso até a Touchpoint, que é uma revista que trata de design de serviço, tem alguns... os mais novos, eles só abrem para quem é sócio, e aí tem volumes mais antigos que vocês conseguem acessar. Também tem alguns artigos e cases que estão gratuitos e também, inclusive, algumas palestras que vocês conseguem ver de eventos, né? Que a SDN promove um evento anual que reúne, a gente só fala sobre design de serviço nesse evento. E aí, esse ano ele aconteceu online e esse ano que vem, em março, está previsto o evento presencial. E enfim, esses eventos geralmente ficam gravados, mesmo antes quando eram presenciais, e são conteúdos bem ricos, para quem quiser conhecer um pouco mais de design de serviço. Todos estão em inglês, tá? Aqui quem toca essa comunidade aqui em Floripa, né? A Adriana Kini, que está aqui presente, que trabalha nos Correios, na área de inovação. A Ana Ribeiro, que trabalha na ArcTouch, que é uma empresa de software aqui de Floripa. Quer dizer, ela não é de Floripa, mas tem um braço aqui em Florianópolis. A Bruna Plentes, que é da OMA, uma empresa de design de serviço. A Cláudia Grande, que é minha sócia na Deparei Design para Estratégia. A Priscila Albuquerque, que é da Catarinas Design. A Marina, que também trabalha comigo na Design para Estratégia. O Rafael Rocha, que agora até ele está na Payface, que é uma empresa de pagamento por um meio de pagamento diferente aí, que está evoluindo bastante até por causa da pandemia, e o Wesley, que está na Resultados Digitais, e eu.
Bom, aqui são alguns dos eventos que a gente já promoveu. Aqui é o mural dos eventos presenciais que a gente tinha antes, né, da pandemia. E aqui está um pouco do nosso... Aqui é o último evento que a gente fez, esses aqui são os eventos que a gente tocou agora em 2020, né? Que esse aqui a gente fez, era um esquenta para Floripa Service Jam. E aí depois a gente passou para online, assim, promovendo alguns eventos aqui. Se vocês quiserem assistir algum desses eventos aqui que a gente tocou online, eles estão todos no canal da SDN Brasil no YouTube. Bom, aqui tem algumas fotinhos, só para matar a saudade do mundo presencial, né? E aqui estão os nossos contatos. Eu até joguei aqui no chat já para vocês quiserem acessar. Tem o grupo de Facebook, Instagram nosso, também um grupo de WhatsApp que a gente tem, que a gente, enfim, divulga os eventos por ali. Também as pessoas passam vagas de emprego ou algum artigo interessante de design de serviço também. Bom, apresentando um pouquinho aqui, ali tem o grupo de WhatsApp, tá ali no link do chat, tá? Então, aqui apresentando um pouco só de um overview, né, do que é essa abordagem de design de serviço, até para saber um panorama aqui. Quem que nunca ouviu falar de design de serviço, alguém aqui? Pode botar a mãozinha. Acho que não? Bom, eu vou passar rápido, então, já que todos aqui já têm algum conhecimento da área. A gente traz essa definição, né? O design de serviço, ele coloca, então, as pessoas no centro da estratégia das organizações e utiliza a abordagem do design para projetar ou melhorar os serviços. Então, aqui a gente tem esses 3 pilares, né? Empatia, colaboração e experimentação, onde a gente busca projetar serviços que façam sentido para as pessoas, a partir desse entendimento das necessidades dos usuários, buscar coisas que sejam desejáveis para as pessoas, mas também rentáveis para as organizações e tecnicamente possíveis, considerando aqui os recursos e restrições das empresas. Eu gosto bastante dessa definição, né, que a gente busca, então, coreografar processos, tecnologias, interações e sistemas complexos para co-criar valor para os stakeholders relevantes. Tem algumas coisas que a gente destaca aqui como coreografar, porque a gente, muitas vezes, está tratando de serviços que são vivos, né, então a gente está buscando coreografar e cada um, às vezes, tem um corpo um pouquinho diferente, né, vai mudando um pouco a coreografia, mas segue o mesmo ritmo aqui. Essa questão de sistemas complexos também que a gente traz, né? Não adianta, a gente talvez não precise de uma abordagem do design para um problema que seja muito simples, né? Não vai precisar fazer enfim, passar por vários passos aqui da abordagem. E também a questão de co-criar valor para os stakeholders relevantes, que às vezes a gente tem o usuário, que busca colocar o usuário no centro do processo, mas também considerar todos os stakeholders que são relevantes para que esse serviço aconteça. Então, aqui eu trouxe até, a gente manteve aqui, porque essa autora, ela trabalha um pouco com essa questão de CX também, né, de Customer Experience e design de serviço, né, coloca que o design de serviço é um mindset, uma metodologia focada em definir a jornada ideal do consumidor e o ecossistema necessário para suporte e entrega dessa jornada. Então, bem ligado a essa questão de CX também. Então, os designers de serviço, eles criam experiências intangíveis, né? A série de interações que você tem ao reservar um voo, pagar uma conta, obter uma carteira de motorista ou ir ao médico. E os designers de serviço também projetam as atividades nos bastidores. Então, essa está bem focado nisso, né? Que a gente tem uma parte visível, mas a gente tem toda uma parte de bastidores que precisa ser pensada e que coloca de pé o serviço. Então, trazendo esse papel do design que muda, né? Um pouco do papel do designer como um facilitador, quando a gente trabalha com essa abordagem. E aqui 6 princípios base que a gente traz do livro This is Service Design Doing, centrado no ser humano, como a gente não cansa de repetir, colaborativo, então a gente envolve diversas pessoas, né, nessas cocriações, iterativo, então a gente tem aqui a atualização até do duplo diamante, que colocou essas flechinhas para mostrar que não é um processo linear, né? Então, ele vai nessas indas e vindas. Aqui, sequencial, porque a gente, quando trabalha com essa abordagem do design, a gente está trabalhando sempre com uma questão de ter uma sequência, né, de coisas que vão acontecendo nos nossos serviços. Real, então a gente pode... isso aqui está bem ligado a não prototipar coisas em laboratório, mas sim ir ao mundo real e ver como que funciona na prática. Então, essa figura do aeroporto está aqui porque tem um case que eles estavam prototipando como fazer um check-in
num laboratório com uma máquina, assim, lá, e aí o cara falou, não, vai para o mundo real que tu tá com filho e tá tudo rolando ali, então se a gente fosse prototipar hoje aqui como as pessoas estão trabalhando em home office no mundo real, saltar aqui gatos e filhos nas câmeras. Aqui holístico, essa visão, né, essa do iceberg que a gente fala dos processos internos que estão aqui todo o externo, e a gente tem que considerar tudo isso, né, por isso a gente fala de sistemas complexos e de prototipagem, né, que a gente às vezes está tratando alguma coisa e a gente não consegue muitas vezes prever tudo o que vai acontecer nesse sistema complexo quando a gente mexe em algumas partes dele. E aqui essa questão de processos, né, mais uma vez, que essa aqui é uma ferramenta que também se usa bastante no design de serviço, que é um blueprint de serviço, então ele traz o que está sustentando essa jornada aqui. Bom, para começar aqui, então, as estrelas do nosso dia, né, que é a Bruna e a Juliana, que vão contar um pouco aqui da experiência delas. Vou passar aqui a palavra para a Bruna, vou parar de compartilhar minha apresentação, a Bruna mesmo vai se apresentar e vai contar para vocês aqui o que é polímata, se vocês estão curiosos, porque eu também estava. Pode compartilhar a tela, Bruna. Ok. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Bacana. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá. Tá todo mundo vendo minha tela? Só me sinaliza se tá ok aí para eu seguir. Beleza. Gente, então o que eu trouxe para vocês são os 5 dilemas, que para mim são os 5 principais dilemas na experiência do cliente no setor público, tá? Então, vou me apresentar, como a Renata falou. Polímata, para mim, é a forma mais fácil de explicar o meu perfil, porque é um perfil que se interessa por muitas coisas. Existe até uma mini comunidade de designers polímatas, que são pessoas que se interessam por assuntos muito diferentes uns dos outros e estudam esses assuntos. Então, é muito difícil, às vezes, para mim, falar assim, eu trabalho com experiência de usuário, eu estou fazendo pós-graduação em psicologia analítica, estudo milhões de astrofísica. Então, assim, a melhor forma de explicar é polímata, é esse termo, tá? Pessoas que se interessam por muitas coisas. Eu sou apaixonada por experiência do usuário. Eu já estou há 17 anos nessa jornada, que começou no Ministério Público, tá? Federal. Na época, a gente veio essa portaria do clone, a gente teve que implementar todos os sites do Ministério Público Federal seguindo acessibilidade. Ninguém sabia o que era acessibilidade, se era de comer ou de passar no cabelo. Enfim, ali começou a minha jornada, porque dentro dessa questão da acessibilidade, a gente achou muito importante fazer várias pesquisas de campo para entender o que era acessibilidade para as pessoas que tinham algumas dificuldades, na verdade, né? Então, eu considero que a minha carreira dentro de experiência usuário começou ali. De lá para cá, já ministrei vários workshops em órgãos públicos, pelo XDA aqui em Brasília também. Eu estou um pouco afastada hoje em dia, mas, enfim, já dei vários treinamentos. Fui gerente de marketing e produto em uma multinacional que concorre com a Cisco, com a IBM, com a Splunk, que são ferramentas de data science, segurança da informação. E hoje eu tenho um projeto pessoal que é o Colectiva, que é mais voltado para pesquisa e consultoria na área comportamental, cognitiva, que avalia a experiência de uma forma bastante profunda, e como que isso se relaciona com marketing, comunicação, experiência de usuário, experiência do cliente, tudo isso. Hoje eu estou num projeto na ENAP, voltado para a reformulação estratégica dos canais digitais da ENAP e sistemas acadêmicos. Então, é um projeto de múltiplas facetas, tá? Para melhorar a experiência do cliente. E também estou no projeto Desafios de Inovação Aberta, que eu vou explicar para vocês durante a apresentação. Também vou mencioná-la mais a fundo, para vocês entenderem o que é. Bom, então, de lá para cá, durante esses 17 anos, eu consegui colher... Eu fiz, assim,
um enxuto assim de quais são os 5 principais dilemas que a gente tem quando a gente pensa em experiência do cliente no serviço público, tá? Bom, o primeiro deles, que eu diria, é a diferença em delimitar o que é o cliente do serviço público, tá? Então, a gente tem uma fala desses autores em meados dos anos 90 já, que embora as empresas normalmente não tenham qualquer dificuldade em identificar os seus clientes, as agências públicas têm problemas a esse respeito, tá? Quem é o cliente no serviço público? Então, se você vai, por exemplo, no Walmart, as pessoas que compram na loja são os clientes. Mas a definição de clientes, por exemplo, para a Receita Federal, é muito mais complexa. Quem é o cliente da Receita Federal? Então, a gente já começa com um dilema daí, do conceito, né? Desenhar o que é cliente, o que é usuário, o que é consumidor. Para alguns órgãos é mais fácil, então, hoje eu estou na ENAP, né? E na ENAP a gente tem um projeto que é de experiência do cliente, ou seja, a pessoa ela não é obrigada a consumir os cursos da ENAP, ela tem uma escolha. Então, ali a gente conseguiu realmente fazer toda a jornada de experiência do cliente e tudo mais. Mas, como eu disse, no órgão como a Receita Federal, por exemplo, a pessoa não tem escolha de usar aquele serviço. Então, você já não consegue dizer que é um cliente, por exemplo, né? Ela não tem a menor escolha. Então, o primeiro paradigma é esse, tá? Tentar fazer esses conceitos, tentar adaptar esses conceitos para o serviço público, ele é muito peculiar com relação a isso. O segundo desafio, que eu considero, o segundo dilema, são as burocracias. Por quê? Porque você tem burocracias tanto para contratar competências específicas, quanto para contratar soluções específicas. Então, por exemplo, você está lá num órgão, e aí você sabe que você precisa de alguém que trabalhe com design de serviço, ou trabalhe com experiência de usuário, ou até que implemente alguma coisa em alguma ferramenta de tecnologia, enfim. As necessidades são várias. Mas para ter acesso a essas competências e esses perfis, muitas vezes esses acessos eles se dão por meio de burocracias ainda um pouco desconhecidas para os servidores, e ao tentar inovar, falar assim, não, então eu vou ver uma forma de contratar esse perfil, ou de adquirir uma solução diferente. Ao começar com esse pensamento, muitas vezes o servidor ele vivencia uma certa insegurança, porque ele vai ser o primeiro a fazer aquilo. E quando alguém se propõe a fazer isso, é o CPF dele que vai estar ali disponível para qualquer tipo de fiscalização. Então, se ele fizer alguma coisa errada, né, ou se durante o processo, o trâmite de contratação, de contrato, acontecer algo errado, a empresa não entregar, ou entregar algo que não se aplica, por exemplo, enfim, existem N riscos que ele pode correr ao contratar de forma mais diferente que o normal. E isso faz com que eles, então, tenham esse medo de correr risco, medo de se expor e continuem caminhando pelo caminho seguro, que é usando a mão de obra que eles têm internamente, fazendo o processo da forma que eles já conhecem, porque ninguém quer ser responsabilizado por alguma coisa, né? Então, existe esse sentimento que muitas vezes atrelado a várias burocracias, que muitas vezes é um complicante para você conseguir melhorar alguma coisa em termos de serviço, de produto e de experiência. Pensando nisso, inclusive dentro da ENAP, surgiu o projeto Desafios. O que é o projeto Desafios? Eu trabalhei nesse projeto ano passado, ele foi lançado na Semana de Inovação, e algumas pessoas na ENAP, elas fizeram essa imersão, né, no serviço público, elas detectaram esses sentimentos das pessoas ao contratar coisas mais diferentes, e pensaram o seguinte, bom, e se a gente auxiliar essas pessoas a contratar inovação aberta? Então, por exemplo, a gente pode... É muito difícil, às vezes, um servidor saber que ele pode obter uma solução por meio de um concurso, por exemplo. Ele não precisa ir lá e contratar uma empresa, ele pode lançar um concurso, ele não precisa sequer contratar uma solução, ele pode simplesmente contratar um mapeamento de problema,
né? É muito comum também essa, essa, como é que se diz? Eles pensarem em contratar só uma solução, mas às vezes não mapearam nem ao certo o que eles estão precisando solucionar. E aí, em cima dessa imersão e dessa observação, eles criaram o projeto Desafios, que é quase como um apoio, né, que a ENAP e essa equipe específica está criando para outros órgãos lançarem concursos e obterem soluções e mapeamento de problemas com a sociedade, muitas vezes com startups ou pessoas físicas mesmo que têm alguma habilidade e conseguem ajudar com aquele problema. Tá? E aí eles lançam um concurso e o ganhador toca para frente a solução. Tá? Então é isso, esse é o projeto que serve para alguns casos, tá? Já sabendo desse grande dilema do serviço público. O terceiro dilema é sistêmico, tá? Raramente há um setor transversal que consiga padronizar, consolidar, organizar conceitos e serviços internos. Então, é muito comum no setor público você ter uma divisão muito forte ali de setores e silos. Já foi pior, tá? Mas ainda existe. Então, antigamente, os setores eles tinham até sua própria marca. Quando eu entrei no MPF, cada setor tinha uma marca. E aí, no site, quando você entrava, tinha os subsites, né? E tinha o site do setor tinha uma marca. Então, você não conseguia sequer se ver como um grande sistema, né? As pessoas elas se viam só dentro dos próprios setores. Hoje em dia, isso ainda acontece, porque toda mudança ela leva um tempo, né? Então, ainda há essa herança, mas ainda não é mais tão gritante quanto, sei lá, meados dos anos 2000. Mas essa grande verticalização é um grande desafio para quando você fala, por exemplo, de vamos melhorar uma coisa simples, vamos melhorar o catálogo de serviços. Às vezes você tem o mesmo serviço sendo oferecido por 3 setores diferentes e cada um dá um nome diferente. E como que você vai organizar isso para o cliente ou para o usuário, né? Esse tipo de coisa que é bastante difícil, às vezes, superar no setor público. Mas alguns conseguem colocar ali um setor que é estratégico mesmo, que é mais transversal, que vai orquestrar, ou como a Renata falou, né, coreografar todos esses serviços, todos esses produtos, todos esses conceitos, tá? Porque conceitos é uma coisa bastante difícil de padronizar dentro do setor público. Então, é isso, tem que ter uma área que atue em todas as outras áreas, que seja bastante transversal e que consiga orquestrar todo mundo, tá? Esse, para mim, é o terceiro dilema, tá? O quarto dilema é com relação ao mapeamento de problemas. Isso nem é exclusivo do setor público, mas a gente sente bastante, eu diria que, assim, a gente sente um pouquinho mais profundo no serviço público do que no setor privado, mas a gente também vivencia isso no setor privado com certeza, que é o foco na solução, ao invés de entender o que eu estou tentando resolver, né? Isso é, assim, é antigo, né? É uma coisa que nos últimos anos as pessoas conseguiram se trabalhar melhor, né? Quando a gente começou a popularizar mais essa coisa do processo do design, mas no serviço público é bastante comum esse foco na solução, ao invés de entender o problema que eu estou tentando resolver. E eu já trabalhei em alguns projetos onde a gente criou o sistema inteiro, o processo inteiro, e aí no final, quando a gente foi fazer um teste com usuários, os usuários todos disseram: eu não tenho interesse em usar algo como isso. Por que isso aconteceu? Porque não foi feito, não se pensou que problema estou tentando resolver. Já se pensou numa solução sem entender se existia realmente uma necessidade, né? Então, essa maturidade no setor público ainda precisa ser bastante trabalhada. A gente tem
vários profissionais, às vezes de fora, prestando consultorias com mapeamento de problemas para o serviço público, e aí a coisa está ganhando corpo, né? Está sendo mais abraçada, né? Mais entendida. Mas ainda assim, por exemplo, às vezes eles têm uma dificuldade de entender, por exemplo, às vezes tem alguém que entende de design sprint, diamante duplo, mas às vezes eles têm dificuldade de entender em qual momento é adequado aplicar aquilo, né? Em qual momento eu posso aplicar algo até mais simples para resolver o que eu preciso. Então, não é só, às vezes, dominar o método ou a ferramenta, mas em quais momentos elas se adequam melhor, né? Será que eu preciso disso? Eu uso uma outra metodologia, né? Ou eu adapto para a forma da minha equipe mesmo, né? Que às vezes é necessário. Então, esse amadurecimento para mapeamento de problemas também é um dos dilemas hoje que eu vivencio. E o último, gente, que é uma fala bem constante minha quando eu entro em um órgão, a experiência do usuário externo necessariamente passa pela experiência do usuário interno. O que é isso? Já vi muitas vezes, e isso é a coisa mais frustrante, às vezes, de um projeto. Você conseguir mapear tudo, executar tudo, mas não conseguir engajamento e motivação do pessoal que vai trabalhar naquilo. Então, isso é o mais frustrante. E por que é tão importante o engajamento desse público? Porque é ele, muitas vezes, que vai colocar a descrição dos serviços. São eles que vão criar as apresentações dos serviços, que vão alimentar aquilo que é um organismo vivo. Então, você está falando, por exemplo, de um catálogo de serviços, é um organismo vivo. São eles que vão manter. O portal é um organismo vivo, são eles que vão manter. Qualquer produto, são eles que vão manter. Então, se aqueles servidores eles não estão motivados e não estão engajados, ou até mesmo se não foi pensado na experiência de uso deles, de uma ferramenta, de um produto. Então, por exemplo, eu preciso gerenciar um serviço aqui no sistema, mas o login é horrível, o sistema vive caindo, eu não entendo aqueles campos, é muito complexo de preencher, ou seja, se a experiência do usuário interno é ruim, ele não adere, ele não consegue oferecer uma boa experiência para o usuário externo. Isso é o primeiro passo, assim, quando a gente está pensando em melhorar a experiência do cliente ou do usuário, a gente tem que pensar também no usuário interno no setor público. É imprescindível, porque senão não tem aderência, a coisa morre, e aí fica uma carcaça bonita, mas o conteúdo, que é o que eles vão manter, não vai, fica inconsistente. Tá? Então, às vezes é bom envolver, por exemplo, o pessoal de recursos humanos, envolver áreas que são estratégicas para trabalhar o psicológico mesmo das pessoas que vão estar envolvidas naquele trabalho, para que eles abracem, para que eles vejam ganhos para eles também. Então, por exemplo, será que não é um ganho para eles que alguém veja aquele trabalho que ele faz durante 8 horas, por exemplo, né? Que aquele trabalho tenha mais visibilidade, que aquele trabalho gere uma utilidade real, né? Então, deixar mais claro esse ganho para ele de que o trabalho dele vai ter mais visibilidade, vai ter mais relevância. Tudo isso é muito importante. Então, olhar para o usuário interno também, tá? E aí, para finalizar, gente, eu vou deixar vocês com uma fala da Ana Paula, no livro Por uma Nova Gestão Pública, que os cidadãos estão cansados da burocracia e querem ser mais valorizados como clientes. Logo, é recomendável o uso da administração da qualidade e a criação de sistemas transparentes. Tá? Deixo essa fala para encerrar. Agradeço muito essa participação e vou passar minha fala para a Ju, mas vou aproveitar também para deixar um convite para vocês, que semana que vem a gente vai ter a Semana de Inovação na ENAP, que é um dos maiores eventos de inovação da América Latina, se não o maior, né? Acho que é o maior evento de inovação da América Latina. E a gente vai ter vários momentos, rodas de debate, palestras em torno desses assuntos que muito nos interessam e costuma ser bastante rico. O evento vai ser virtual, eles vão fazer uma cidade virtual,
E vai ser bem bacana também, até por essa nova experiência. Obrigada, pessoal. Deixa eu passar Obrigada, para a Ju pessoal. agora. Acho que a Adriana colou ali o link até da Semana de Inovação. É um evento bem bacana mesmo. E acho que a gente tem que aproveitar que está online esse ano, e daí está mais fácil de participar. Acho que para os servidores públicos, ele é até um evento gratuito, né? Mas acontece em Brasília, daí às vezes a pessoa tem condição de ir ou não. Esse ano todo mundo tem condições de ir online. Passar a fala aqui para a Ju. Tá pronta, Ju? Podemos começar? A gente nasce prontos, né? Estamos vendo aqui. Ai, queria agradecer a Bruna por ter começado. Ai, gostei muito da sua apresentação. Acho que a gente vai coincidir em muitas coisas. E eu vou acabar falando algumas coisas que a Renata falou no começo também. Já vou compartilhar com vocês aqui. Pessoal, se quiserem já colocar algumas perguntas ali no chat, se já lembrarem, quiserem colocar ali para compartilhar, depois a gente vai ter discussão no final do encontro. Tá bem, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Tudo bem? Vocês estão vendo? Isso aí, gente. Sim, estamos vendo. Então, eu acabei mudando o título, mas era isso que eu queria falar, né? Vocês têm visto essa fala, né? Que saudade de uma lógica dominante de serviço, né, minha filha? Eu tenho visto a gente falar muito de produto digital, e quando a gente fala de service design, então a gente está falando bastante de UX. Eu tenho sentido falta de a gente falar um pouco dessa volta às nossas origens. Então, eu sou Juliana, eu sou formada em design pela UFR, sou formada em desenho industrial também pela UTFPR e fiz mestrado na KIJ, em Integrated Design. E o meu tema de pesquisa e de amor e vida é Design Thinking como abordagem para a inovação organizacional, então para gestão e pensar novas maneiras de organização. Então, estou aí nessa vida também há bastante tempo, né? Eu me formei no Cefet em 2000, então 20 anos aí formada como designer. Eu vou resgatar um pouquinho, né? Voltar nos básicos. A Renata já falou um pouquinho sobre isso hoje, mas para construir a fala, né? A gente, no Service Design, a gente tem algumas, entre outras, né? Entre várias outras coisas, a Renata falou algumas, a visão holística e sistêmica, então esse olhar do todo, conectado e sistêmico, ou seja, que vê, que percebe as relações entre as partes, ele é um olhar muito necessário para o Service Design, né? Porque ele tem esse olhar sobre a complexidade. E aí, a gente precisa desse olhar sistêmico, holístico, bem próprio da Gestalt, para pensar processo e sequencialidade. Então, como a Rê mesmo falou assim, a gente tem sequência, né? E o processo, ele predispõe sequência. Ele predispõe o que você tem de input para você ter de output, né, no final da completar uma tarefa ou completar um serviço. Então, essa visão da sequencialidade, é por isso que a gente usa muito a jornada, usa muito o blueprint, ela é muito necessária. Criatividade e iteratividade não são exclusividades do design de serviço, mas nossa maneira de atuar, eu destaco aqui, além da criatividade, né, a gente pensar como as coisas podem ser com restrição, é a iteratividade e a centralidade nas pessoas. Então, tudo isso suportado pela lógica dominante de serviço. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso.
E aí a visão holística e sistêmica, que eu estava falando, né, de essa visão do todo e das partes, isso vai se desdobrar nas necessidades da experiência do cliente, como omnicanalidade, como omnisserviço, visão 360 do cliente, o modelo de serviço, o modelo de negócio, o modelo de monetização, que são coisas diferentes, elas precisam estar alinhadas. E sustentabilidade. Então, a gente tem a parte ecológica, ética, cívica, social, econômica. A gente não está falando de sustentabilidade só no sentido de greenwashing, né? De greenwashing, mas de ter esse olhar social, esse olhar da complexidade e um olhar amplo. Então, essa visão sistêmica e holística, ela mostra, ela se desdobra, né? Ela se materializa nesses pontos e em outros pontos, né? Então, só para a gente ter uma ideia de quão necessária essa visão é. E aí, processo e sequencialidade, tem algumas falas que, né, dizem que o serviço acontece na interação do consumidor, do cliente, do usuário, com o serviço, com quem está servindo. Mas não é só nesse momento, né, de interação que o serviço acontece. O serviço acontece muito no backstage, ou seja, atrás da linha de visibilidade. Então, para aquele momento que a pessoa chega lá para pedir um café, teve vários serviços que aconteceram antes, né? Você teve que comprar o café, você teve que moer o café, contratar a pessoa para fazer o café, botar água, esquentar. Então, tem várias coisas que acontecem atrás da linha de visibilidade e que, quando a gente está falando de uma visão glamurosa da experiência do cliente, a gente não fala, né? A gente só fala da linha da experiência na Customer Journey e a gente acaba não falando de tudo que você tem que fazer na cozinha, né? Para botar o serviço de pé. Então, né, falando da criatividade, interatividade, a criatividade, ela é encontrar soluções espertas, né? Soluções assim, uma pegada, inteligentes e agradáveis para as pessoas dentro das restrições. E aí, quando a gente está falando de novo dessa coisa glamurosa, a gente não fala de restrição, né? Que é pouco budget, que é tempo, que é, né, falta de profissionalização das pessoas que estão fazendo o serviço. Então, as nossas restrições, elas são amigas do nosso projeto. E a gente mapear bem as restrições no começo do projeto, né, quando a gente está fazendo o entendimento, é muito importante para a gente conseguir dar boas soluções. Interatividade, que é o famoso, né, pensamento ágil hoje, é evoluir o espaço problema-solução rápido e inteligentemente, ou seja, aquilo que a Bruna estava falando, né, a gente tem muita dificuldade de mapear o problema, porque a gente parte direto para uma solução. Então, a interatividade é a gente ir descobrindo esse problema e descobrindo o que solução poderia aparecer. E essa característica ela não acaba nunca, né? A gente vai prototipando, e lá na implementação a gente ainda está resolvendo, acertando algumas ferragens ali, algumas apertos, para, né, sempre aprendendo, melhorando, testando e aprendendo, melhorando e testando. E aí eu faço esse paralelo com o pensamento ágil, porque a gente, às vezes o pensamento, falar ágil parece que é rápido, e não é rápido, né? Tem alguns aprendizados que eles são lentos, né? Eles levam tempo. No serviço público, né, eu entendo que a gente tem implementações assim que são estruturantes, né? No serviço particular também, então nem sempre isso é rápido, mas ele pode ser ágil, significa eu olhei, vi que, né, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, uma restrição, e eu rapidamente identifiquei. Não significa que eu vou conseguir solucionar rápido, né, mas é gestão de risco isso. E aí tudo isso suportado pela lógica dominante de serviço, que significa imaterialidade do valor entregue. Então, a imaterialidade significa que o que eu estou entregando de valor não está no aplicativo, está no que aquele aplicativo faz para mim. Não está no produto, está no que aquele produto faz para mim.
E aí a gente entra, né? A gente foi construindo um paradigma diferente, que é o uso versus a posse. Então, eu não necessariamente compro alguma coisa, né? Mas eu tenho esse uso. E agora, com a pandemia, a gente tem novos paradigmas, que é a restrição do uso compartilhado, por exemplo, né? Se antes eu podia fazer um Uber Pool, hoje eu não posso, porque não posso misturar as pessoas. E aí a gente estava numa evolução econômica, indo para uma economia de compartilhamento, que hoje a gente tem que dar um passo atrás. Então, isso tem muita influência no como a nossa economia está evoluindo. E aí, o servir da lógica dominante de serviço, que é diferente da lógica dominante de produto, a lógica do produto, ela é entregar. Você entrega, empacota, né, e entrega. E a lógica de serviço é você servir, né? Você está ali servindo. Aquele serviço tem que ser útil, ele tem que ser agradável, ele tem que ter um feedback. Por isso que o serviço acontece na interação. O produto nem sempre dá a chance de quem faz o produto ter um feedback, ter uma visão de se aquilo está funcionando ou não. Mas o serviço tem essa possibilidade, nem que seja a pessoa lá na ponta, o cara que está fazendo o café, entregando o café, ele tem a possibilidade de ter esse feedback na hora, né, de quem está recebendo. Então, a gente serve as pessoas. Sempre são pessoas. Mas, essas pessoas... Quem são essas pessoas que a gente... que mantém o sistema, né? Que mantém o negócio, que mantém a organização, que mantém um grupo social ou sociedade, né? O povo, a etnia. Então, o nosso cliente não necessariamente é um cliente, é uma pessoa que vai pagar por aquele serviço ou que vai, né, que está consumindo. Então, quem mantém o sistema, que mantém o negócio, é o empregado, é o servidor, que mantém a organização, são os gerentes, são as pessoas que pensam em estratégia, são as pessoas que fazem, né, a operação disso. Quem mantém um grupo social, sociedade, são as pessoas que participam daquele grupo. Então, não necessariamente é uma relação de consumo, né? Quem mantém o povo, a etnia. Quando a gente está pensando num sistema complexo, a gente não está pensando só naquele círculo imediato, que é quem consome o meu produto, quem consome o meu serviço. A gente tem que pensar num grupo maior. E aí a centralidade nas pessoas vai falar dessa experiência que não é só do usuário, né? Aquela pessoa que está usando o serviço. Eu gosto da metáfora da criança. Quando eu vou comprar um brinquedo para uma criança, o usuário é a criança, né? Mas pode ser o pai, a mãe, o avô, que vão brincar junto. Quem é o cliente, né? O consumidor? É um adulto que vai comprar aquele brinquedo. Esse adulto pode ser o avô, pode ser a avó, pode ser um tio, pode ser um desconhecido, né? Que vai fazer essa compra. O empregado, o servidor, a pessoa que está vendendo aquele brinquedo, ela também precisa conhecer sobre aquilo, saber um pouco sobre criança. Então, é bem ampla esse entendimento dos níveis de usuário, né? A comunidade, qual é a comunidade que está naquele entorno, como é que ela se beneficia daquele serviço, como é que ela se beneficia de ter aquele negócio, ou de que tipo de imagem aquele negócio traz, né? Ou que tipo de pessoas, tipo de circulação, quais são as pessoas, né, que estão em volta. E aí, essa experiência, ela é uma experiência para pessoas, baseada na humanidade, baseada em valores humanos. Não é só centrado no ser humano, como se fosse a única espécie importante, mas os valores que a gente traz de cuidado da natureza, de cuidado com as outras pessoas, de cuidado do planeta, pensando assim, ok, nós estamos aqui, a gente vive aqui, essa é a nossa casa, mas será que é esse entorno que a gente quer, do jeito que está, né? A gente tem que pensar nessa experiência. E aí a experiência humana, né? Experiência cultural,
a experiência ética, né? A experiência moral, experiência econômica, política, eleitoral, espiritual, natural, né? Qual a relação da nossa, com a gente, com a nossa natureza, com o nosso corpo, e por aí vai. Então, quando a gente está pensando em experiência, muitas vezes a gente acaba falando só do como que a pessoa sabe do serviço, como é que ela compra, como que ela executa o pagamento, como é que ela consome, e depois se ela vai falar bem ou mal. E fechou, acabou a relação dela com o serviço. Mas essa experiência, ela não acaba aí, né? O que leva aquela pessoa a procurar uma experiência de comprar orgânicos, por exemplo? É uma experiência cultural, é uma experiência ética, é uma experiência econômica. Então, ela tem outros níveis de experiência que levam ela a consumir ou experienciar aquilo, que não necessariamente tem a ver com uma relação de consumo. E aí, a gente tem que esse olhar para a experiência das pessoas e dessa multicamada que a experiência tem, nos dá diretrizes de serviço, né? Então, algumas diretrizes de serviço que a gente vai encontrando, cada projeto, com cada contexto, cada organização, vai trazer diretrizes diferentes. Eu vou trazer para vocês aqui diretrizes que eu estudei num projeto no México, que eram para os clientes millennial, que estão influenciando outros clientes, né? Que estão influenciando outras camadas de outras pessoas. Por exemplo, o cliente millennial, as pessoas, né, dessa faixa etária, elas têm grande uso de device, celular, computador. Tá, beleza. Mas são só as pessoas de cerca de 20 e poucos anos que têm esse comportamento? Não. Todo mundo, até a minha avó, até a minha mãe, mudou o comportamento, porque hoje ela precisa fazer coisas no meio digital. E com a pandemia, foi assim, muito mais, né? Então, se os meus pais não tinham acesso ao banco por meio digital, porque eles não queriam, não tinham confiança, hoje eles têm que ter. Mas, né, isso foi permeando e esse comportamento ele vai puxando o comportamento de outras gerações, é isso que eu queria dizer. Então, o que né, a pessoa humana quer? É isso que a gente tem que olhar. Por exemplo, omnicanalidade e omnisserviço. Eu acho que esses que eu vou falar, eles vão permear todo tipo de serviço. O que é omnicanalidade e omnisserviço? É ter todos os serviços possíveis, disponíveis de uma empresa, em qualquer canal que eu acesse. Então, se eu ligar, se eu usar um aplicativo, se eu entrar no site, eu vou conseguir fazer as mesmas coisas da mesma maneira. Então, eu tenho não é uma homogeneidade, mas eu tenho uma coerência na oferta do serviço. Personalização. Tudo bem, eu posso usar o mesmo serviço que milhões de outras pessoas, mas eu quero que ele me atenda. Então, ela tem que atender às minhas necessidades. E se ele não atende às minhas necessidades, ele tem que abrir uma possibilidade de fazer esse atendimento. Então, nesse trabalho, eu estava fazendo um trabalho com uma seguradora. A seguradora pensa em produto, né? Como a maior parte das empresas que prestam serviço, como banco, as empresas de telefonia, seguradora, fala, esse aqui é o nosso produto. É um serviço, mas eles chamam de produto. Não tinha a produtização, né? Ela era antiga, feita nos Estados Unidos, esse projeto era no México. E assim, as pessoas não se sentiam parte daquilo, não viam refletidas nos produtos que eram oferecidos as necessidades delas. E aí essa seguradora foi lá e fez um produto, que eles chamaram, né, específico para mulher. E era o campeão de vendas. Porque assim, eles olharam para um público que estava super descoberto e simplesmente, né, montaram, pegaram algumas coisas, fizeram uma nova configuração. E isso era muito mais flexível. Então, flexibilidade é uma das diretrizes que eu acho bem importante a gente olhar.
Outra é transparência, honestidade e clareza. Assim, você pode estar vendendo uma bola furada, mas o cliente quer saber que essa bola está furada. E aí ele vai escolher se ele quer comprar a bola furada ou não. Agora, se você diz, eu tenho aqui uma bola em perfeito estado com um orifício extra, não é honesto. Você tem que dizer que a bola está furada, né? Porque algumas pessoas querem uma bola furada, algumas pessoas não querem. E aí, essa falta de honestidade, essa falta de clareza na comunicação, ela cria um gap, né? Eu participei de um workshop no Facebook sobre como é que a gente comunica aqueles termos de contrato que nunca ninguém lê, sabe? Então lá você tem que rolar e dar ok. Mas assim, quem aqui já leu termos de uso? Ninguém, né? Então, mas o fato de a gente não ler ou de o termo de uso estar de forma ilegível ou de forma não comunicável, assim, não inteligível, torna ele inválido. Ou seja, se eles escreverem uma coisa que ninguém consegue ler, um juridiquês que ninguém consegue ler, não vale. Porque você pode dizer assim, eu não entendi. Eu li, mas eu não entendi, então não vale. Então, a clareza e a honestidade são super importantes, né, não só para valer judicialmente, mas para criar esse contato, criar essa proximidade com as pessoas. Simplicidade. Menos é mais. As pessoas querem coisas que elas consigam entender. Então, que elas consigam absorver. E aí, isso faz parte do repertório. E a maior parte das pessoas tem um repertório simples. Então, quanto mais a gente conseguir fazer o nosso design, né, entre aspas, ser simples, mais a gente vai conseguir atingir mais pessoas. E tornar o complicado simples, aí que está a criatividade, né? E outra é o imediatismo e resolutividade. Imediatismo no sentido de que eu quero acessar e que o meu problema seja resolvido agora, né? Não que você espere, daqui 5 dias você vai me retornar, mandar um e-mail para resolver o meu problema. Não, tô fazendo um pedido agora, eu quero que pelo menos algum tipo de informação ou de atendimento seja na hora que eu estou aqui acessando. Então, o on-time e online são super importantes. Ou, não, você me manda seu e-mail e aí eu te mando uma resposta, uma proposta, um orçamento depois. Não, tem que ser agora. Então, por exemplo, né, a gente faz um estudo, né, fez um estudo no segmento millennial, com o que eram tendências, o que eles estavam, né, olhando, a gente faz um diagnóstico interno, gera diretrizes para o serviço, constrói uma jornada, né, e pensa num roadmap de implementação. E aí, só para eu não deixar de falar de gestão, né, de gestão de serviço, na gestão a gente precisa visualizar relações, pensar em logística, métricas, metas e como medir, como fazer coleta, armazenamento e uso de dados. Então, assim, não vou entrar nessas coisas hoje, mas a gente não pode esquecer que isso existe e precisa. Mas olhando para o Service Design como framework de trabalho, né, na experiência do cliente, eu tenho a primeira lane, que é a experiência, mas essa experiência, ela depende da experiência do empregado, da experiência das pessoas internas, depende, elas estão ali se relacionando. Ela depende das necessidades do negócio, de quais são os processos que o negócio, né, corre. Ela depende de tecnologia, então se eu quero que seja on-time e online, eu preciso de infraestrutura para isso. Eu preciso ter uma coleta de dados, eu preciso fazer um data lake, e eu preciso tratar esses dados. Eu preciso que esses dados estejam disponíveis para a minha organização e que haja processos que trabalhem esses dados. Então, eu também preciso de estrutura, né, do sistema ou estrutura setorial. Se eu não posso coletar dados das pessoas num banco, por exemplo, eu não vou ter esses dados disponíveis. Então, eu preciso trabalhar setorialmente para que as coisas evoluam e a gente consiga trabalhar ou dentro de restrições ou mudar as restrições.
Existem estruturas legais, né? Nesse trabalho que eu estava fazendo lá no México, por exemplo, você não podia colher assinaturas digitais. Você precisava ter uma assinatura física para as pessoas contratarem o serviço. E isso é um problema para você ter uma seguradora completamente digital, né? Como a gente tem a IUSE aqui no Brasil. Então, algumas estruturações legais, elas precisam ser respeitadas ou a gente precisa trabalhar para que aquilo seja mudado. Mas a gente precisa entender isso, né? E aí, por que eu trago esse framework assim, né, tão complexo? Para a gente entender que a experiência do cliente ou a experiência das pessoas, ela depende de uma série de outros níveis, outras camadas que a organização precisa olhar e que não é tudo bonito e glamuroso, né? Ela tem um monte de mão na massa que precisa olhar, né? Tem um monte de serviço, um monte de trabalho lá dentro. E tudo isso, ele só vai acontecer permeado por cultura. Então, se eu quero mudar a experiência de alguém, mudar a experiência do cliente, eu tenho que mudar necessariamente a cultura daquela organização. As pessoas vivem cultura. A cultura é a expressão do que as pessoas vivem, o que elas fazem, como é que elas agem todos os dias. Então, se a organização tá nem aí para o cliente, a cultura vai expressar isso e a experiência do cliente vai ser essa. Então, a organização tem que verdadeiramente, né, através das suas lideranças, transformar essa cultura. E aí essa cultura vai ser expressa através de todos os níveis, né, da base, do middle management, do top management, ela vai ser expressa. Então, se eu quero mudar a cultura, tenho que mudar em todos os níveis. E aí, a gente vai olhar para a transformação, se eu quero transformar essa organização, ela vai ter também vários vieses, né? Uma transformação comportamental, de ética, de valores, da maneira, né, da nossa relação com o consumo, de propósito organizacional. Então, eu estou aqui, toda organização, toda empresa, ela tem um contrato social. Qual é o contrato social dessa empresa? Qual é o contrato que ela faz com a sociedade? Porque o objetivo de toda empresa, organização, né, com fim lucrativo, é lucro. Mas qual é o objetivo dela como empresa, como sociedade? E vai ter uma transformação digital, né? Entre outras transformações de infraestrutura, né? Pensar numa digitalização que não é uma digitização, não é transformar processos em papel, em exatamente ipsis literis, o mesmo processo no meio digital, né? Só transformar em 0,1, é bem mais complexo, porque eu vou olhar para todos os processos, vou olhar para as pessoas, vou olhar para as experiências, como é que isso tudo poderia ocorrer num outro meio, que tem outra lógica. Então, tem uma grande mudança de mindset. E o Service Design nos ajuda muito nessa estruturação, nessa visualização e nessa comunicação disso tudo. Então, para fazer essa mudança, né, como é que a gente torna as organizações mais direcionadas pela humanidade, pelos seres humanos? E eu vou deixar essa pergunta para a gente continuar conversando. Eu quero agradecer a Emília, a Cláudia e a Clara, a Nina, ao SDN e a SDN de Floripa, e a Flatcom pelo símbolo, e abrir agora o nosso papo para a gente trocar aí perguntas e considerações. Nossa, Ju, se a gente tivesse combinado, não teria dado tão certo. Eu acho que não. Ficou bastante complementar, né? Gostei. Eu espero que a gente possa complementar mais ainda. Porque eu trabalhei bastante também com experiência do paciente, né? E a experiência do paciente, ela não é uma experiência de consumo. Ela é uma experiência muito mais delicada até do que, às vezes, um serviço público, por exemplo, eu vou tirar minha identidade, ou fazer uma CNH, porque
independente se ele é um serviço pago ou não pago, as pessoas estão vulneráveis, né? Estão no momento de vulnerabilidade. Então, é outro tipo de experiência também que a gente tem que olhar, né? O educacional, o paciente, independente de quem é o prestador de serviço, né? Bom, pessoal, acho que a gente pode iniciar aqui até com a pergunta que a Ju votou, assim, para a gente começar a discussão aqui. Achei bem interessante, até porque é uma dúvida que eu tenho, né? Nessa questão tanto de setor público como privado. Acho que a Bruna colocou que é necessário ter uma área que olhe para todas as áreas, que consiga fazer essa ponte. E aí, quando a gente olha em organizações privadas também, dependendo do tamanho da organização, como que ela cresceu, como que ela está estruturada, eu vejo que às vezes também é necessário ter alguma área que olhe para todas as áreas, porque e aí tem um dilema que é assim, a experiência tem que estar, todas as áreas têm que estar olhando para a experiência do cliente, mas como que a gente faz com que isso seja orquestrado? Como que a gente faz com que alguém olhe para todas essas métricas? Como que alguém olhe para tudo? Isso e consiga levar a organização para esse caminho, que a gente tem um lado de implementar uma cultura, mas também tem de implementar processos, enfim, que consigam fazer com que isso fique de pé. E daí eu queria que a Bruna começasse comentando aqui, depois a Ju um pouquinho, e aí deixar aberto aqui também para a Adriana botou uma pergunta ali também, e aí até como a gente está em poucas pessoas aqui também, quem quiser abrir o microfone depois e falar, enfim, as questões, acho que pode ficar à vontade também. Tá. É bem isso, assim. Eu já passei por vários órgãos públicos e realmente era muito difícil pensar nessa mudança cultural com tanta verticalização. E a gente está vivenciando na ENAP uma mudança nesse sentido, justamente porque foi implementada uma área transversal, que eles chamam de diretoria estratégica. Então, essa diretoria estratégica, ela olha exatamente a parte estratégica da instituição, para dentro e para fora, né? Um dos projetos da Direx, que é essa diretoria estratégica, era melhorar a experiência do cliente da ENAP, né? Então, foi ela que trouxe esse objetivo e ela tem, vamos dizer assim, a hierarquia suficiente para orquestrar as outras áreas sobre padronização de conceitos, padronização de processos, enfim, é um grande terreno que precisa ser trabalhado. A gente começou a desmembrar esse terreno até para ele ser possível de ser trabalhado, porque quando a gente olha o problema de uma vez, ele é muito grande, mas essa área transversal já existe, né? E aí eu vejo esse grande diferencial que a gente está vivenciando lá, com esse objetivo, das outras realidades que eu já passei no setor público, que não tinha uma área transversal, e aí ficava uma área tentando convencer a outra e não chegava em lugar nenhum. E se a gente parar para observar, o próprio governo federal já tem tempo que já está se falando em unificar, ao menos a interface, né, dos portais. A gente começou um movimento assim, né, de gente, vamos falar aqui a mesma língua, né, vamos colocar o mesmo visual. Isso parece pequeno, né, quando você coloca em design de serviço, mas já foi um movimento de vamos unificar isso tudo, gente, vamos orquestrar isso tudo. Hoje a gente vê, por exemplo, essa iniciativa do GovBR querendo criar um grande portal de serviços para o cidadão. O que é isso? É justamente esse papel transversal de falar com um, falar com o outro, falar com o outro. E são essas iniciativas que precisam crescer cada vez mais. São pessoas, são setores e projetos transversais, que não se prendam a um setor e a um objetivo. É isso. Bem bacana. Agora, chamar para a Gil comentar que acho que a gente fala de setor público, que é muito verticalizado, mas eu vejo que no setor privado a gente tem empresas também que são ainda muito verticalizadas e a gente vê a mesma coisa, assim, de problemas quando tem pessoas muito competentes nas áreas, se o problema só é daquela área, eles resolvem, mas a gente não consegue, às vezes, resolver quando envolve mais de uma área.
da tua experiência, Ju, o que tu acha, assim, que tem que ter uma área, a gente, enfim, ou a gente tenta trazer uma cultura que todo mundo resolve, ou dependendo de como a empresa nasceu, como é que difere isso? Eu acredito que a gente tem que construir as empresas, né, precisam construir uma cultura de resolução de problemas e de pensar nas pessoas, e essa construção de competências, ela é individual, ela é de time e ela é organizacional, né? Então, isso tem um impacto grande na própria verticalização, né? Na própria estrutura hierárquica da organização. Então, quando a gente começa a ter um trabalho que ele é mais colaborativo, ele é mais criativo, e que ele não é tão tarefeiro, mas ele é na solução de problemas, a gente acaba tendo uma mudança na própria hierarquia, né? A gente vai acabar tendo pessoas trabalhando mais horizontalmente em algumas coisas, talvez com alguns especialistas, mas a gente vê um impacto grande na hierarquização. E das organizações, assim, as organizações que já nasceram digitais, organizações que não nasceram digitais, principalmente órgãos públicos ou empresas que tiveram muitas fusões, elas funcionam que nem uma colcha de retalhos, né? Tem uma grande... São muitos sistemas legados, tecnologia muito obsoleta, a empresa está funcionando lá com centenas, e assim, são centenas mesmo de programas, e um operador, para ele, sei lá, consultar qual é o teu histórico de consumo de internet, ele tem que entrar em 6 sistemas diferentes para registrar. Ou ele tem que entrar em 8 sistemas diferentes para te fazer uma venda de uma nova linha telefônica. Então, isso é bem desgastante, né? E aí, às vezes, para fazer essa mudança, né, para digitalização e mudança de cultura, a organização praticamente tem que implodir. E acaba acontecendo de que as empresas que já nasceram digitais, elas são muito mais rápidas nisso, né? Ela consegue escalar, assim, vertiginosamente, porque ela não tem esse lastro, né, do que passou do analógico para o digital. E aí a gente vê que essa é outra mentalidade, e também acaba tendo outros problemas, que é esse pensamento de que tudo precisa ser muito rápido, que né, a gente é só botar na rua e faz, e cria assim uma grande ansiedade nas pessoas que trabalham lá, nessa coisa do tipo, precisa ser para ontem, e não tem esse pensamento do entendimento, de olhar para as pessoas, olhar para os problemas de verdade, qual é o problema que eu estou resolvendo, né? De quem que é esse problema, como que essas pessoas resolvem esse problema hoje, como é que essa organização faz, porque às vezes a gente não precisa colocar mais nada, a gente precisa tirar, a gente precisa acabar com o processo, a gente precisa acabar com uma unidade de negócio. Então, eu vejo que às vezes precisa abrir mão também, sabe? De um desconstruir. E desconstruir é muito difícil. Precisa abrir mão de coisas que você já tem, que você já conhece, que você tem familiaridade, e aí fica bem, bem complicado. Mas... E aí, para você oferecer uma experiência que ela seja mais homogênea, né? Você precisa ter informação, né? Se telefônicas, empresa muito grande, né, que usa atendimento, o que a gente chama? Call center. Pô, o operador de call center, ele não é internalizado, ele não sabe como é que é a organização, ele trabalha às vezes para 2, 3 empresas diferentes, ou ele está numa ilha de atendimento lá da telefônica. Ele não tem acesso a todas as suas informações. Então, quando você liga assim, mas você não sabe isso, não, tem que te passar para uma outra ilha. É porque a empresa não tem as informações, aquilo não está conectado, e ela nunca vai conseguir te fornecer, sem conectar essas informações, uma experiência completa, né? Uma experiência homogênea, que você ligue na primeira, e na primeira vez eles consigam te resolver, ou que você entre, né, numa página.
Por isso que é tão difícil instalar chatbot, por exemplo. Porque você não tem informação. Então, o bot não tem aonde pesquisar. E aí você tem um grande problema de coleta e uso de dados e tratamento de dados. Às vezes você tem os dados, você não sabe o que fazer, porque os dados não estão tratados, porque não foi pensado como se fazer isso. Então, assim, essa experiência ela é bem difícil mesmo. Acho que o que a Bruna falou de começar a pensar num design system, né, para o todo, você pega uma pontinha do novelo para desatar, que é o visual, né? E que é o que a pessoa consegue captar. Mas aí, nesse desdobramento, você vai ter vários processos, né? A parte do login do governo, que já está mais consolidado, que daí também reflete no PJ, que é o MEI. Então, assim, vai desdobrando por uma complexidade que a gente não consegue ver no começo. Mas as organizações particulares também têm. Sim, Achei bem interessante que tu colocou essa questão de informação do cliente, né? Que a gente vê, assim, às vezes vai mapear as coisas, né? O que a gente tem que ter? Pessoas, processos, tecnologia e as informações do cliente, porque senão a gente não consegue fazer muita coisa, assim, não consegue dar esse atendimento até de, como tinha citado ali, de personalização, de até simplicidade, assim, a gente não vai alcançar isso sem ter as informações do cliente. E aí, Adri, tu quer fazer tua pergunta? Eu só queria te complementar na questão do cliente, das informações. Às vezes a gente pensa assim, precisa ter informação de todos os clientes B2C, né? Todos os clientes finais de um banco. Mas às vezes você está lá fazendo um cliente B2B que tem, sei lá, 500 mil linhas. 500 pontos de internet. E você não tem uma visão completa do que ele tem. Sim. Né? O cliente tem lá 5 milhões de receita com você por mês e você não sabe o que o cliente tem contratado, porque não tem uma coleta de dados eficiente. Então, por mais que sejam 500 empresas que são teus clientes disso, mas aquilo tem um impacto no negócio que ele é imenso. Né? E aí você tem outros 80 milhões de clientes que são B2C. É diferente o tratamento, mas o problema é o mesmo. Sim. Não, muito verdade, assim, eu vejo isso também nos meus projetos, assim, a gente vê muito, a empresa, ela tem vários sistemas que dão input e eles não se conversam, e aí eles não conseguem ter uma visão, se quiser tirar um raio-x daquele cliente naquele momento, não se tem isso, e aí fica difícil de trabalhar, enfim, de dar uma experiência para o cliente diferenciada quando a gente nem sabe quem é esse cliente, na hora que precisa de forma rápida. Adri, quer fazer tua pergunta? Pode ser. Ou tu queres que eu leia? Tu pode fazer. Vamos estimular o pessoal a abrir o microfone e falar aí. Então, é que a Bruna trouxe uma temática que é conversa de corredor em todos os órgãos públicos, né? Tenho 20 anos aí de experiência no setor público e essa questão, como é que os serviços públicos podem ser melhores se a experiência do servidor público ela é algo uma experiência super complexa, né? Geralmente é uma experiência muito longa, né? Diferente do setor privado, onde as pessoas ficam menos tempo, né? nas empresas e estão sempre sendo prospectadas, né? Por outras organizações. E a nossa jornada é diferente, né? Ela começa com um concurso público e aí você ingressa e você geralmente se aposenta, né? São poucos que não permanecem na carreira, né? No Correio é diferente, a gente tem aí eu sinto isso como uma dor, não conseguir reter talentos. A gente não consegue reter os melhores profissionais pelo ambiente, pela cultura, pela falta de oportunidade, uma série de coisas, né? Mas uma etapa dessa jornada do servidor público que eu acho fundamental é o próprio concurso público, né? Como é que ele é realizado hoje, né? Que perfis de profissionais que a gente consegue trazer para o serviço público? Que a gente gostaria de ter perfis mais inovadores, que sejam desbravadores, né, da burocracia, porque se a pessoa não tiver esse perfil, ela vai se acomodar e vai ficar
né, absorvida pela cultura e pela burocracia. Então, eu penso que a gente poderia começar nessa fase ali, né, o concurso público, repensar o concurso público nas instituições públicas, né, e lá já fazer esse link, né, com o perfil que a gente quer, que aí sim a gente vai conseguir chegar até o serviço público melhor, né? Eu acho que é um longo caminho aí pela frente. Queria a opinião de Olha, vocês aí sobre isso. foi muito até pertinente essa sua fala, porque a gente teve uma situação recente com relação a concurso, onde foi justamente essa iniciativa do GovBR, foi, acho que o Ministério Planejamento, fez um concurso para novos perfis, né? Já foi uma iniciativa muito boa, que não é muito comum, a gente não visualiza recentemente, e aí eles lançaram um concurso que tinha muitos perfis já bem padrões, ali, analista de sistema, engenheiro de software, não sei o quê, e no meio tinha uma experiência do usuário. Aí a gente, o quê? Experiência do usuário, concurso público? Né? Como assim? Nossa! Aí a gente foi olhar o edital, tava assim, formado em ciências da computação. Aí a gente, ué, como assim? Né? Ué! Então foi aquele pegadinha do malandro, né? A gente entrou, olhou o edital e falou, ué, mas peraí. Aí, bom, obviamente, muitos profissionais comentaram, eles ampliaram, soltaram uma retificação para ampliar a formação para outras formações, porém, o conteúdo dos conhecimentos específicos estava todo voltado para a codificação, todo. E eu fiz essa prova, né? Eram 37 vagas. O conteúdo era bastante assim, JSON, jQuery, arquitetura de banco, os negócios assim. Eu falei, eu vou, porque eu já fui programadora também, então por isso que eu coloquei aquele polímata ali. Mas hoje tinha um conhecimento ali que eu não fazia a menor ideia, assim, que era de arquitetura de banco mesmo, de tecnologias mais recentes. Bom, aí só um resumo, né, do resultado. Eram 37 vagas, eles iam classificar 200 pessoas e no final classificaram 13. Aí você olha lá nos que passaram, mas nos outros cargos você vê 200 classificados, mais um bloco de 200 classificados. E aí quando vem a experiência de usuário, tem 13 classificados, justamente porque a prova foi outra coisa. A gente está aqui falando de design de serviços, experiência de usuário, aí você cai numa prova que está perguntando se a indentação do JSON está certo, entendeu? Foi isso. Então, assim, ao menos já existe a iniciativa de vamos trazer novos perfis, mas esse mapeamento do que o perfil faz ainda está insuficiente, né? Ainda precisa ser aprimorado, né? E, além disso, tem uma coisa que eu observo no setor público, que não é só do setor público, mas ali tem um movimento diferente. Filosoficamente, a gente já debate o tema de que o ser humano tem medo da mudança. O ser humano tem medo da mudança. A gente gosta de sentir que a gente tem o controle sobre alguma coisa. Ok. Mas no serviço público, você tem um tempo maior para se aplicar uma mudança. Então, vamos supor, ali no setor privado, como a Juliana falou, às vezes você tem que praticamente implodir o negócio para mudar uma cultura, né? Mudar os processos, mudar alguma coisa. É verdade isso. Mas eu já vi praticamente implodirem uma empresa para mudar processos. É comum? Não. Mas eu já vi. Mas no setor público você não vai implodir aquele lugar. Como você falou, as pessoas já estão ali há 20 anos, muitas entraram com competências que vieram sendo atualizadas com o tempo, né? E, querendo ou não, elas se sentem seguras fazendo um determinado processo, oferecendo uma determinada coisa com aquele determinado nome. E aí você convencê-las da mudança é um processo mais demorado, muitas vezes, do que você convencer a mudança no setor privado. Então, eu vejo essa diferença de timeline. O movimento é o mesmo, né?
você está ali aplicando mudanças. Mas percebe que no setor privado, às vezes você tem mais ferramentas, a depender, obviamente, da vontade, né? Dos gestores que estão ali e da própria equipe. Mas no setor público, pessoas que estão ali há muito tempo e fazendo a mesma coisa, e gestores também que já estão ali há muito tempo, essa questão da mudança dá muito medo, né? Então, é por isso que eu falo que é muito necessário fazer essa gestão da mudança do psicológico das pessoas. E aí, por mais que você tenha perfis que estão atuando em coisas mais, né, que se diz, tradicionais, e que não dominam técnicas e conhecimentos mais recentes, né? Porque hoje a gente tem perfis que não existiam há 20 anos atrás, não existia UX, não existia design de serviço no setor público, não existia de jeito nenhum. Então, hoje você tem esses diferentes perfis. Muitas vezes você tem pessoas dentro do serviço público que se interessam por isso, que têm o perfil para isso, já tem essa coisa da capacitação, né? Vamos estimular a capacitação de servidores que se interessam por determinadas coisas, você já tem isso, né? Mas ainda precisa ser trabalhado essa questão da mudança, entendeu? Do medo da mudança. Isso é muito comum e é isso, assim, tem que ter um pessoal muito que domina muito essa questão psicológica do ser humano, de mostrar as vantagens, os benefícios em determinadas mudanças e saber aplicar a mudança em um tempo que não seja assustador. Então, eu falo muito isso. Às vezes, a gente quer aplicar uma mudança que é praticamente passar um elefante num canudo, né? A reação primeira das pessoas é essa. Nossa, mas vai colocar um perfil que faz essa coisa aqui, vai mudar o meu processo aqui, vai colocar um serviço novo, vai mudar toda a forma de... Isso assusta muito. Então, quando você começa por pequenos pedaços, as pessoas sentem menos essa aflição, essa angústia, né? E aí eu vejo esse movimento dar mais certo. Na gestão de mudança, a gente precisa desenhar não só a experiência final, né? A gente precisa desenhar a experiência da mudança, né? Como é que você faz o despertamento para a mudança, como é que você suporta a mudança, e essa construção ela tem que ser conjunta, porque se as pessoas, a chave para mim do engajamento é pertencimento, né? Então, se a pessoa não se sentir co-dona daquilo que está sendo feito, que a ideia foi dela, por mais que você leve a ideia pronta, as pessoas precisam sentir que elas fizeram parte daquilo. E às vezes o workshop de cocriação é só para isso, é só para as pessoas se sentirem parte, não é para a gente, né, exercitar a criatividade, não, é exercitar engajamento. Mas olha só, por exemplo, só pegando um gancho no que você está falando, a questão do home office, o teletrabalho no serviço público, ela já começou a existir antes da pandemia, mas num ritmo assim, né, super lento, super lento. E aí não tem nem a ver com, né, eu ser dona ou não de alguma coisa, é simplesmente uma mudança ali de cultura, né, de processo, de forma de trabalhar. Mas algumas pessoas, a grande maioria, tinha o quê? Medo. Medo. Vai mudar a forma que eu faço hoje, entende? Vai mudar o que eu faço hoje e a forma. E aí essa gestão, né, da mudança é muito importante. Acaba que nessa questão do teletrabalho, foi de uma hora para outra. As pessoas, né, não tiveram escolha. Foram com medo e tudo, né? Foi assim... Mas é um ótimo exemplo de como é difícil. E muitas delas se surpreenderam positivamente. Tanto é que a ENAP fez uma pesquisa com relação a isso. Metade das pessoas não querem sair mais do teletrabalho, né? Então, esse é um ótimo exemplo. Foi mal, Ju, continuei. Não, eu vou precisar me despedir. A conversa está ótima, mas eu preciso atender aqui. Obrigada pelo convite, pela participação. Aprendi muito hoje, gostei muito da sua apresentação também. Vamos continuar construindo, assim, o meu trabalho é muito relacionado a isso, né? E o meu interesse, não sou polímata, mas é bem concentrado, assim, como é que a gente muda as organizações através do design? E uma coisa que eu estava conversando, que eu queria completar, que eu estava conversando com a Gisele Raulic outro dia, e a gente falando sobre, né, a gente quer que tenha mais design, mais preocupação, empatia, né? A gente precisa ter empatia com as pessoas na mudança, que precisa ter designer.
Não dá para a gente ter uma organização direcionada para design e para a solução dos problemas das pessoas se a gente não tiver designer. Então, né, ter um perfil que não é designer falando de experiência não é surpreendente, mas é ruim, né, mas não é surpreendente. Na empresa que eu trabalhava, a última empresa que eu trabalhei, a gente tinha uma área que era responsável por testes e acessibilidade. E aí, por sorte, o cara que estava fazendo o projeto de acessibilidade para o Itaú estava conversando comigo, ele falou assim, Ju, eu sei que você vai poder me ajudar. Como é que eu faço isso aqui, né? Eu não sou especialista em acessibilidade. Eu falei, olha, amigo, a gente tem uma área da organização que chama experiência do usuário digital. Eles só fazem isso, eles só fazem acessibilidade. Claro, não é só para pessoas que tenha, né, deficiência, que tenha dificuldade de acessibilidade, mas que olham para acessibilidade de uma maneira geral. E sim, o gerente daquela área que trabalhava acessibilidade não sabia isso. Então, assim, e não é uma empresa de 40 mil pessoas, né? É uma empresa de 2.000 pessoas. O cara tinha que saber isso, e eles não sabem. Então, às vezes a gente pensa que, putz, quem é que não sabe o que é service design? Quem é que não sabe o que é user experience? 99% das pessoas não sabem. E aí, como o nosso trabalho é tão intangível, tão abstrato, que a gente tem dificuldade de colocar, né, de comunicar, as pessoas vão ter muito mais dificuldade de entender quando a gente está falando de mudança, quando a gente está falando de inovação, a gente está falando de cultura, que a gente está falando, né, daqueles vários e vários e vários e vários níveis que se desdobram, se desdobram, se desdobram, e quando você vê, meus, tem um mundo para você descobrir. Mas, enfim. Bom, deixa eu voltar para minha despedida. Queria agradecer muito aqui a Ju pela participação aqui, né? Acho que a gente fechou com chave de ouro o nosso encontro da SDN Floripa aqui, com essas super profissionais. E deixar, se a Juliana tiver que sair, porque eu sei que, enfim, né, home office, eu gostei muito da participação dessa fofura aí que no nosso encontro também. E daí, se a Ju quiser sair, fica à vontade, e deixar para a Bruna fazer a despedida dela também, e se alguém também tiver mais alguma questão para a Bruna, fica à vontade. Beijo, gente, tô indo, até mais. Tchau, Ju, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau. Bom, eu vou aproveitar esse gancho também e, Adriana, além do concurso, uma coisa que eu vejo bastante necessária é a área de gestão de pessoas, sabe? Porque ela trabalha tudo isso que a gente está falando aqui e eu não vejo ela tão valorizada hoje em dia. Eu vejo uma das áreas mais necessárias e primordiais em todas as empresas, não é só no setor público, porque a gente está falando de seres humanos, né? E eu vejo hoje isso não tão valorizado, essa é a palavra, né? Enquanto os seres humanos ali não estão bem, não estão engajados, não estão com o espírito da coisa, a cultura está ruim, o clima não está favorecendo, não adianta você fazer curso nenhum, até nem concurso nenhum, né? Vamos colocar aqui. Pode fazer um concurso, vai entrar um monte de perfil novo, mas se a própria cultura organizacional, clima organizacional não favorece aquilo, vai desmotivando as pessoas, né? Então eu vejo essa como uma área primordial, uma área-chave para trabalhar tudo isso que a gente está falando aqui de experiência. Vou deixar assim só o nome experiência, tá? Porque começa na experiência do funcionário, do servidor, né? Essa é a minha fala e é assim que eu me despeço também, gente. Agradecendo todos vocês, todos que estão aí também por estarem aqui até agora, né? E pela oportunidade também de falar aqui com vocês, trocar essa ideia. Mais uma vez, queria agradecer a Bruna, não conhecia a Bruna, e acho que a gente teve, assim, até uma conversa inicial ali, foi bem bacana também, e, enfim, os pontos que ela colocou, assim, são uma reflexão, e eu acho que é muito bacana essa troca que a gente tem, que a gente trouxe aqui até, de setor público e privado, porque, na verdade, a gente acha que tem coisas que são diferentes, né? Mas que também dá para a gente aprender muito um com o outro, assim, que acho que tem coisas que a gente pode aprender e são muito similares, assim. Afinal, como a Bruna falou, somos todos seres humanos, né?
que estamos nessas organizações, tanto públicas quanto privadas. Obrigada, pessoal. Adri, quer falar alguma coisinha, finalizar? Não? Então tá, valeu, pessoal, mais uma vez. Valeu, gente. Agora é hora da cervejinha para comemorar o último encontro do ano da SDN. Valeu, pessoal. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.